pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos em meu canal mais uma vez. Então, lembrando, não se esqueçam de lavar as mãos, hein? Olha lá. Como eu falei no vídeo anterior sobre potenciação, a gente ia tratar agora de dois exercícios, né? Um vídeo sobre exercício para a gente treinar aquilo que a gente havia falado anteriormente. Então, eu coloquei aqui duas expressões, tá? Para a gente simplificar. Simplificar, resolver, enfim. Quando no enunciado, né, a gente tiver a intuição não é a palavra, quando no enunciado a gente tiver a certeza de que o resultado tem que aparecer com uma só potência, quando isso aparecer escrito, legal, você vai resolver e vai ter que escrever com uma só potência, mas não é o que está escrito aqui. Mas quando você olha para essa expressão, né, você vê assim, caramba, 256 elevado à quarta potência. Depois eu vou multiplicar isso por 32 elevado à quinta potência. Eu acho que não é para eu calcular essas potências aí, não é verdade? Não é para eu calcular cada uma e sair fazendo depois todas as multiplicações e divisões. Eu acho que eu preciso usar alguma coisa que já me foi informada. Então a gente vai partir para as propriedades. Lembrando que quando a gente falou das propriedades, a gente falou de dois grupos. Aquelas que tinham a mesma base e aquelas que tinham o mesmo expoente, né? O mesmo expoente aqui é mais complicado de se trabalhar. Eu tenho, por exemplo, essas duas com expoente 5, mas elas não estão sozinhas, né? Eu tenho outras situações envolvendo isso daí. Eu não posso simplesmente pegar esses dois aqui, essas duas potências, e ignorar o restante, né? Então a ideia é a gente reescrevê-las todas na mesma base. Para isso, eu vou fatorar as bases, né? Então eu vou decompor essas bases em fatores primos, certo? Se você não se lembrar das fatorações de cabeça, não tem problema nenhum. Pega as bases, né, e fatora uma por uma. Uma dica que eu sempre dou aos meus alunos é o seguinte: nunca fatore a menor, sempre fatore a maior de todas, porque quando você terminar a fatoração desse número, você vai conseguir observar as outras bases já aparecendo na fatoração. Olha só. Então, a maior base aqui é o 512, né? Então você vai lá no cantinho da sua folha, né? Vou colocar aqui em cima, tá? 512 e começa a divisão do 512. Vamos lá. Ó, bota aquela barrinha lateral e toma a divisão. Por 2, 256. Por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, dá 2. E por 2, finalmente, terminamos aqui no 1. Então, olha só. Fatorei o 512. E aí eu já vejo aparecer o 256. Vejo aparecer o 32. Vejo aparecer o 16. E vejo aparecer o 4. Sempre fatore começando pela maior base. Tá? Então eu vou destacar isso aqui. Legal? Vamos lá. E aí vamos reescrever isso daí. No lugar do 256 eu vou colocar 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 elevado à oitava potência, só que isso está elevado à quarta. Vezes 32. 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, 2 elevado à quinta potência, elevado de novo à quinta potência. O 16, 2 elevado à quarta potência, elevado a menos 3, barrinha lá da divisão, 512, 2 elevado à nona potência, né? Já que 256 era 2 elevado à oitava, e o 4 eu vou colocar 2 ao quadrado elevado à quinta potência.
reescrevi todo mundo na base 2. Agora, eu vou aplicar a propriedade potência, potência de uma potência, para essas 4 aqui. Tá? Então, vou reescrever, lembrando que a gente vai multiplicar um expoente pelo outro. Tá legal? Então, vou ficar aqui na tua frente, mas já já eu vou sair. Então, ficamos assim, ó, 2 elevado a 32, vou chegar aqui para o lado que você vê junto comigo, ó. 8 vezes 4, 32, 5 vezes 5, 25, então vezes 2 elevado a 25. 4 vezes menos 3, dividido por 2 elevado a menos 12. Vou repetir aqui o 2 elevado a 9, dividido por 2 elevado a 10, que é 2 vezes 5. Beleza? Maravilha. Tá? Aqui eu tenho um produto de potência de mesma base e uma divisão de potência de mesma base. No produto de potências de mesma base, o que a gente faz? A gente soma os expoentes e na divisão a gente subtrai. Cuidado aqui que essa subtração ela vai acontecer com esse expoente aqui negativo, né? Então a coisa vai ficar assim, ó. Vou armar para você ver o que vai acontecer. Então isso vai ficar 2 elevado a 32 mais 25 menos 12. Isto sobre 2 elevado a 9 menos 10. Né? Então, olha lá. 32 mais 25, 57. Esse menos daqui com esse menos daqui, né, vai fazer com que este menos 12 torne-se mais 12. Então vai ficar assim, ó. 2 elevado, 32 com 25, 57. 57 com 12, 69. Sobre 2 elevado a menos 1, que é o 9 menos 10. Então, de novo, eu tenho uma divisão. E aí, na divisão, você vai subtrair os expoentes. Mais uma vez, você vai subtrair de um número negativo. Então, de novo, aí a troca do sinal. Então, esse menos 1, na verdade, é mais 1. Então, isso aqui é 2 elevado a 70. Ninguém vai calcular um negócio desse. Tá legal? Letra B. Então, ó, aqui eu tenho uma expressão diferente dessa, onde além dos sinais de multiplicação e da barra da divisão, eu tenho uma soma e uma subtração. Então, neste caso, a gente não consegue usar diretamente as propriedades, mas indiretamente eu vou usar. O que eu vou fazer? Olha só. Lembra que eu falei para vocês no vídeo anterior que, né, A elevado a M vezes A elevado a N era igual a A elevado a M mais N. Né? Da mesma forma, A elevado a M mais N é igual a A elevado a M vezes A elevado a N. A igualdade, lembra? Tanto vale da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita. E o que eu vou fazer aqui justamente é abrir isso da seguinte maneira. Olha lá. Aqui eu tenho uma adição, né? Então, 3 elevado a N mais 2. Esse N mais 2 significa que eu posso reescrever essa potência da seguinte maneira. 3 elevado, vou tirar esse pontinho aqui que escorregou, 3 elevado a N vezes 3 elevado a 2. Tá? Mais, olha lá, aqui, esse expoente desse 3, que está multiplicando o 3 elevado a N mais 4, aquele expoente é 1. Esse 1 com este 4 dá 5. E aí eu vou reescrever isso da seguinte maneira, ó, 3 elevado a N vezes 3 elevado a 5. Esse 5 aqui, ó, é o 1
mais esse 4, menos 3 elevado a n vezes 3 elevado a 1. Preciso desse 1 aqui? Não, mas eu estou colocando só para ressaltar que tem um expoentezinho ali. Então, fração, e vou repetir o que está embaixo. 3 elevado a n vezes 3 elevado a 4. Muito bem. Quando eu olho para essa soma que está aqui no numerador, eu enxergo o 3 elevado a n como um fator comum para essas três parcelas. Então eu vou colocar o 3 elevado a n em evidência. Então, ó, 3 elevado a n vezes, abre parênteses, estou colocando em evidência, sobra um 3 ao quadrado do primeiro, depois mais um 3 elevado à quinta do segundo, menos 3 lá do terceiro, né? Esse 3 é o 3 elevado a 1, tá legal? E esse menos aqui é porque eu tenho sinal negativo. E aqui embaixo eu vou repetir o que eu tinha. 3 elevado a n vezes 3 elevado à quarta potência. Certo? Como 3 elevado a n multiplica isso daqui no numerador dessa fração, e o 3 elevado a n multiplica o 3 elevado a 4, eu cancelo aquilo ali. Tá? E aí eu fico com essa expressão totalmente numérica. Vou tirar ali o 3 elevado a 1, vou deixar só 3. E embaixo, vou botar o 3 elevado a 4. E agora, fazer conta, né? Então aqui, ó, 3 ao quadrado é 9. 3 elevado à quinta é 243. Menos 3. Sobre 3 elevado à quarta, 81. Tá? Então vamos aqui. 9 mais 243 menos 3. Então, bom, primeiro eu vou fazer 243 menos 3. 240. Mais 9, 249. 249 sobre 81. Tá? Dá para simplificar? 2, 4, 6, 9. Dá para dividir por 3, né? Então, por que eu sei que dá para dividir por 3? Vamos lembrar. 2 mais 4 dá 6, né? 6 mais 9 dá 15. 15 é um múltiplo de 3. E 9 mais 1... desculpa, 8 mais 1 dá 9. Também é múltiplo de 3. Né? E, obviamente, ó, é só você pensar um pouquinho. 243 é um múltiplo de 3. 9 é múltiplo de 3. 3 é múltiplo de 3. Se eu tirei um 3 dali daquele múltiplo, ainda sobrou alguma coisa, tá bom? Esquece isso não. Então vamos dividir isso aqui por 3, né? Simplificando isso aqui por 3, né? Isso vai ser 83, que 24 dividido por 3 dá 8, 9 dividido por 3 dá 3, sobre 27. E aí acabou a brincadeira. É necessária a simplificação? Depende do que você estiver trabalhando. Pode ser que sim, pode ser que não. Se for uma questão de múltipla escolha, não tem 249 sobre 81, mas tem 83 sobre 27, isso vai te induzir a simplificação. Olhou o enunciado, resolva a expressão e simplifique. Então você tem que simplificar, tá legal? Então, pessoal, 2 exercíciozinhos, esse bem tradicional, esse aqui você já tinha que pensar um pouquinho mais, tá? Mas um bom treinamento aí. E não se esquece, higieniza as mãos, lava direitinho, com água e sabão, né? Álcool em gel, isso daí quando você não tiver água e sabão para te auxiliar. Tem água e sabão, o álcool em gel pode ficar em segundo plano, tá legal? Evita de colocar a mão no rosto, mão na boca, mão no nariz. Tossiu,
coloca o bracinho, lenço de papel, tá legal? Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, avisa teu amigo. Beijo, um abraço, tchau.